da uberização, concordo, é um tema muito bom, né? Porque ele é fácil de ser discutido até certo ponto, né? É um tema que a gente entende as suas raízes, eu acho legal porque a gente entende os termos desconhecidos. Eu acho que o que torna um tema chato ou difícil de ser abordado é o quanto ele tem termos desconhecidos, né? Então, esse tema, ele não possui tantos termos desconhecidos assim. Ele é um tema que, de maneira geral, a gente sabe o que é um processo de uberização, né? Então, é fácil de você discutir sobre, mas é difícil de você solucionar fora da caixinha, tá? Eu já de antemão, sempre quando a gente olha um tema, eu acho interessante a gente avaliar, né? O que esse tema tem. Esse tema, o que ele tem, assim, de plus, né? Acho que é a conclusão, difícil de solucionar. Tá? Áreas de conhecimento também é um tema muito novo, tem pouco repertório atual, antigo, né? São só repertórios voltados para atualidades, então é difícil você trazer áreas de conhecimento distintas. Mas, assim, como aspecto positivo, digamos assim, é que ele é fácil de discutir, não tem tanto termo desconhecido. Bem, vamos lá. Vocês estão enxergando aí o slide. Nosso debate sempre é orientado daquela maneira, né? A gente vai discutir. Cadê? Meu Deus. Gente, cadê o... Aqui. A gente vai discutir primeiro os textos motivadores, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas áreas de conhecimento, algumas estruturas que eu sugiro para vocês na hora da produção. Isso se refere muito à introdução, o que é que eu sugiro, desenvolvimento, o que é legal, conclusão, o que é legal, né? E aí, depois a gente vai partir para quem sabe, entender melhor um pouquinho de áreas de conhecimento, que eu acho que é o mais difícil nesse tema, né? Mais difícil encontrar áreas de conhecimento. Vamos lá. Texto motivador 1. Sempre leiam a fonte, né? Temos aí a fonte BBC. Temos fazendo a leitura ativa. Vamos lá. BBC, português, notícias. Dá uma notícia, né? A edição de 2016 do Fórum Econômico Mundial, em cursos em Davos, na Suíça, tem como tema central a chamada Quarta Revolução Industrial. Essa realidade que já começamos a experimentar no dia a dia significa uma economia com forte presença de tecnologias digitais, mobilidade e conectividade de pessoas, na qual as diferenças entre homens e máquinas se dissolvem, cujo valor central é a informação. Veja que texto motivador. Primeiramente, vamos definir esse texto motivador, né? Texto motivador útil ou não útil. Eu considero que seja um texto motivador não útil, né? Para um tema específico, mas ele é útil para abrir nossa cabecinha, tá? Então, ele vai falar sobre a Quarta Revolução Industrial. A Quarta Revolução Industrial é um processo que, se vocês pararem para estudar, eu acho que a gente para estudar pouco a Quarta Revolução Industrial. A gente compreende mais as anteriores, as que passaram-se, do que as atuais, né? E aí, qual é o grande ponto da questão? Quando a gente avalia a Quarta Revolução Industrial, a gente avalia o que é que se vende, né? O que é que se vende e o que é que se compra nessa revolução. Então, já se vendeu minério, já se vendeu máquinas, já se vendeu armas e hoje vendemos informação, né? Por isso que as guerras não fazem muito sentido normalmente, porque principalmente para países acima do valor socioeconômico. Porque assim, porque eu vou provocar uma guerra para roubar as informações se eu vou acabar matando essas informações, né? Então assim, a Quarta Revolução Industrial, ela fala sobre o que se vende hoje é a informação, né? Gente, vamos avaliar o produto Uber, a empresa Uber. A empresa Uber não pode ser roubada. A empresa Uber, ela detém uma informação, ela tem um manufaturado específico, né? Então, você pode até criar aplicativos iguais, como o InDriver, como o 99, e tem outros por aí, enfim. Mas a informação, o nome Uber, o modo como essa empresa comercializa é dela, né? É um negócio dela, é uma informação dela que foi criada por ela, foi ela que iniciou esse tipo de projeto. Então, os Estados Unidos, a Rússia quer roubar o Uber dos Estados Unidos, impossível, tá? E outro aspecto que fala muito sobre a Quarta Revolução Industrial, que a gente vai introduzir agora no tema uberização, é esses processos de trabalho mais rápidos, né? Os quais também subvertem-se por informação. Quem sabe mais, quem sabe menos, quem sabe como fazer mais, quem sabe como fazer menos. O processo de uberização, quando você avalia, a uberização, a gente vai começar sobre daqui a pouco, mas a uberização é um processo de digitalização do trabalho, no qual o grande gestor é um sistema de informação, né?
Então, quem é que vai gerir o cara que está na Uber? A Uber, o sistema Uber, o software Uber. Ele vai direcionar entregas ou corridas para certas pessoas, ele vai direcionar o salário para certas pessoas e elas escolhem se elas estão aptas, se elas querem ganhar aquele salário ou não. Então, o processo de uberização, ele é gerido pela informação, isso é um ponto, e ele é pura informação, isso é outro. Então, não tem como você roubar esse sistema e não tem como você, de certa maneira, culpá-lo, porque é um sistema, é um conjunto de dados. Então, a gente precisa entender que é apenas um novo modo de trabalho, tá bom? Isso é importante. Mas o texto motivador em si não é muito útil pra gente, não. Vamos pro segundo texto motivador. O segundo texto motivador, ele tem como fonte o tempo/capa/economia e cita pra gente: basta uma passeada virtual pelas lojas de aplicativos para encontrar de tudo um pouco. Essa enxurrada de serviços criados para encurtar a distância entre a oferta e a demanda já ganhou o nome: uberização. É a herança do Uber, que implantou um conceito de negócio com menos intermediários. Com certeza vai se espalhar, não é modismo, é tendência macroeconômica de usar a tecnologia para desenvolver quaisquer serviços. É como um Eros usando uma flecha para fazer a oferta e encontrar a demanda certa, destaca o professor de Ciências Políticas do IBMEC, Adriano Dianturco. Então, um texto motivador que também eu não considero muito útil, tá? Mas aí ele traz alguns aspectos que a gente já tinha conversado aqui, de início, né? Esse modo de economia, esse modo de venda que é pautado na uberização, na tecnologia da informação, ele vai se basear quase sempre em quanto rápido você consegue ofertar um serviço para alguém. Mas não só rápido, específico. Né? O serviço que a pessoa quer é a junção perfeita, vamos imaginar assim, do Fordismo e do Taylorismo. A gente tem uma produção específica para aquele indivíduo até certo ponto, just in time, né? Mas mais do que isso, ela também é um pouco personalizada assim, né? Então, e isso tudo é gerido graças ao sistema de informação, né? E graças à velocidade da informação, à prestação do serviço e à administração desse serviço por parte de comunicação. Vocês já estão pegando aí algumas áreas de conhecimento. Texto motivador 3 é o nosso texto motivador com a fonte Classificados Folha UOL, vai falar de empregos, já percebemos isso, né? Vamos para o texto. O fim das mesas fixas, o home office, e mais recentemente os escritórios compartilhados, né, que várias empresas se juntam para compartilhar uma sala, refletem a tendência dos profissionais de buscarem mais liberdade para produzir. As ferramentas para isso podem ser carregadas no laptop ou até no celular. Outro ponto super relevante. Quando a gente pensa em processo de uberização, a gente tem que pensar, todo processo econômico, na verdade, a gente tem que pensar no cara que vende o serviço, oferta o serviço, e o cara que compra o serviço. A nível do cara que compra o serviço, nós somos as pessoas que compramos o serviço normalmente. Todo mundo aqui já foi comprador do serviço Uber, eu acredito. Então, é um negócio que você exige naquele momento, tecnologia da informação, para buscar a melhor pessoa para você disposta àquele serviço e vai te ofertar especificamente de maneira isolada e just in time. Para a pessoa que oferta, é importante ter em mente que essa pessoa ela se colocou nessa situação, ela tem a opção de colocar ou não, ela tem muita liberdade. Essa liberdade vem acompanhada de uma redução dos direitos, é importante a gente lembrar disso. Até é um argumento de muitos profissionais, né? Ah, não, porque você tá falando isso, não, mas você tá reclamando da Uber, você aceitou esse tipo de serviço. Ah, beleza, aceitou esse tipo de serviço, mas é a profissão da pessoa, né? Então, a gente costuma muitas vezes, nesse processo, aceitar que o profissional ele não tem direitos por causa dessa liberdade. Mas, acima de qualquer coisa, além disso, ele também tem muitos recursos econômicos ao seu redor, né? Então, ele vai ter ali, por exemplo, aplicativos, né? Celular, ele precisa de uma demanda X. Ah, porque o cara quer ser Uber, ele precisa de um carro, precisa de um celular, precisa de internet, precisa de um investimento da parte dele como pessoa que vai trabalhar, né? Como empregado, digamos assim, que ele não é empregado, ele se dispõe a essa liberdade. E aí, além da necessidade de recursos, é interessante que essa pessoa também tenha interesse no que ela vai fazer, e isso acaba exigindo dela alguns materiais, mas ao mesmo tempo tornando o serviço dela muito mais prático, digamos assim. Isso é um texto muito útil. Né? Já é um problema que a gente pode imaginar. Se os serviços estão se uberizando, qual é a base que esses profissionais estão se utilizando? Quem é que vai pagar o carro, a moto, o telefone deles, o seguro deles de vida, já que é um serviço que dá tanta falta de direitos,
né, e exige um investimento Y. É um ponto já pra gente reclamar. Texto motivador 4, disponível em exameabril.com.br, economia, notícias, precarização do trabalho vem aumentando, diz a Unger. Então vamos ler. A precarização vem aumentando na economia formal com a redução do trabalhador ao trabalho terceirizado ou temporário, quando ele deixa de estar protegido pelas leis do trabalho. O trabalho passa a ser organizado cada vez mais no mundo e na forma de redes contratuais descentralizadas. Essa é a mudança de paradigma para a produção, que é a raiz desse problema da precarização. Não podemos simplesmente desconhecê-la. Gente, vou citar aqui algumas profissões para vocês, que atualmente eu acho que são as profissões que estão explodindo, que eu vejo a nível de Recife, a nível de Pernambuco, que a gente está tendo muito contrato, ou que tem emprego, e vocês vão perceber que nenhuma delas tem carteira assinada, tá? Então, por exemplo, professores, TI, publicidade e propaganda, medicina, enfermagem, todas as áreas de saúde que pagam plantão, arquitetura, que vem tendo seu destaque, que bom. A engenharia sempre foi por processos, né, individuais, a advocacia. Então, assim, ramos que são ativos economicamente, costumeiramente não tem um vínculo contratual. Mas hoje, essa situação que já existia nos ramos de ensino superior, que estavam explodindo, que estavam em alta, que vivem em ciclicidade, né, elas se transmutaram para o profissional, digamos, carteira salário mínimo. E aí tá o grande problema, que é esse texto motivador que fala pra gente, que eu queria trazer pra vocês. Uma coisa é você considerar que você não precisa pagar uma carteira, assinar uma carteira para um ser humano, que, por exemplo, vamos citar aí o médico, o enfermeiro eu acho injusto, o salário de enfermeiro no Brasil é muito, muito ruim, é uma merda pra o que ele faz, pra ser honesto. O enfermeiro trabalha muito mais que qualquer profissional que ele dentro da área de saúde, e ele não recebe o quanto merecia. Mas, vamos citar o médico. O médico atualmente ganha um plantão, são R$1.200. O fisioterapeuta ganha um plantão, ganha R$300. Plantão, 12 horas de trabalho. O profissional de carteira assinada, em 12 horas de trabalho, ele vai ganhar R$5 a hora, de R$3,50 a R$5 a hora, vamos trabalhar com 5, ele ganha R$60 em 12 horas, tá? Então, entende-se que um trabalhador que trabalha trabalha sobre a hipótese do salário mínimo, trabalha sobre as rendas menores, ele precisa que a empresa garanta a eles os serviços básicos, né? Porque a empresa vai trazer danos para a saúde dele, para o psicológico dele, e ela precisa garantir isso para esse indivíduo. Quando você transmuta essa ideia da falta de direito, lei do trabalho, para um serviço que é hipovalorizado financeiramente, tá? Tem pouca renda, tem pouca passagem de renda, você não garante as leis do trabalho básicas para aquele indivíduo, não garante os direitos básicos para aquele indivíduo, mesmo ele recebendo o básico. Se o indivíduo recebe o básico, ele precisa ter o básico sendo garantido extra ao salário dele. O salário dele é o básico, é só para ele sobreviver, certo? E aí, esse é o grande problema da uberização, né? E quando a gente fala de uberização, gente, não vamos imaginar apenas os Ubers em si. Vamos imaginar qualquer serviço que eu consigo demandar através do celular o que eu estou interessado e contratar no menor valor possível, né? Então, eu estou falando de comprar alimentos, beleza? Eu estou falando de comprar de corridas, beleza? Serviço prestado. Eu estou falando também de diaristas, existem aplicativos hoje para diaristas. Eu estou falando também de professores, existem aplicativos para professores. Enfim, todo serviço que é just in time, que eu consigo analisar pelo celular e que as leis do trabalho fogem à análise desse sistema. Então, aí está, talvez, o nosso grande problema do desenvolvimento 2, certo? Avaliado esses textos motivadores, vamos conversar sobre a estrutura sugerida. Gente, a nível de introdução, esse tema é um pouco polêmico, tá? É sempre bom o estudante avaliar assim, poxa, esse tema é polêmico ou não? Se o tema é polêmico, eu preciso entrar bem devagarinho, porque pode ser que eu dê minha opinião sobre algo que o corretor não goste. Por exemplo, aborto, poxa, situação super complicada. Eu não vou entrar com os 2 pés na porta, digamos assim, falando sobre coisas bem polêmicas na introdução. Vou utilizar um tipo de introdução polêmica ou uma área de conhecimento polêmica, porque o corretor pode ser contra. E aí, né? E eu não vou me dar o ar da graça de o corretor não ir com minha cara. Mas, por exemplo, num tema pouco polêmico, a gente pode chamar um pouquinho mais de atenção, né? Como esse tema aí, tá? Então,
nesse tema aí a gente pode chamar um pouquinho mais de atenção, garantir um pouquinho mais da atenção do nosso corretor. A tese, a gente precisa pensar em duas hipóteses, né? E basicamente eu já trouxe algumas ideias para vocês, que nem sei se eu coloquei aqui. Coloquei não. Mas basicamente eu acho que a tese dessa redação, ela poderia conversar bastante com, primeiro, vocês começarem de um lado sobre o ponto positivo e de um lado sobre o ponto negativo, né? O que é isso, Bianca? Existem alguns temas que eles são muito novos na sociedade, ou são temas que ainda não têm tantas consequências. Por exemplo, vamos imaginar aborto de novo. Uma redação sobre aborto, legalização da maconha, maioridade penal, temas polêmicos e temas novos em sociedade, né? Eles ainda não são tão cotidianos para ter consequências e blá blá blá. Esses temas, eles vão ter uma necessidade de a gente avaliar os pontos positivos e os pontos negativos. Porque tem poucos argumentos quando se avalia causa-consequência. Não tem muitas causas, não tem muitas consequências, não é um problema ainda, para alguns. Então, se vocês quiserem debater os pontos positivos da uberização, maior oferta de emprego, a distribuição de renda, a maior parte de oportunidades, né, a garantia de uma desburocratização do sistema empregatício, interessante. Se vocês quiserem, por acaso, discutir a nível desse tema, sobre, por exemplo, como a ponto negativo agora, sobre a falta de direitos trabalhistas, sobre a injustiça que o profissional sofre em relação a não garantir os direitos básicos, a passagem mínima de renda, vocês também podem discutir. Então, assim, é opcional a gente escolher essas duas metodologias para trabalhar. É importante que vocês tenham em mente que, se vocês não quiserem discutir isso, o tema já está bem atual para a gente conseguir falar sobre causas e consequências. Então, assim, bem, eu quero falar sobre causas e consequências, liberado, tá? Fale sobre causas e consequências na perspectiva, por exemplo, quais são as causas da uberização, né? O surgimento da quarta revolução industrial, que o texto motivador trouxe pra gente, a importância da informação a nível de economia, você pode trazer pra gente também a nível de desenvolvimentos. Alguns problemas sendo discutidos e, posteriormente, solucionar. Mas eu, particularmente, acho que a abordagem na tese ponto positivo, ponto negativo, como é uma abordagem que vocês fazem pouco, seria uma boa intervenção, tá? Fiquem à vontade, são opções de teses. É raro a gente ter essas duas opções, né? Normalmente, os temas são temas mais antigos, que já existem em sociedade, que tem causas e consequências, mas a uberização permite essa liberdade para vocês, tá bom? Em relação a algumas áreas de conhecimento, pra gente conhecer alguns pontos, a gente conversou, né? Primeiramente, eu queria que vocês revisassem o que é a terceira revolução industrial, o que é a quarta revolução industrial, qual é a relação dessas duas revoluções, porque, assim, quando a gente fala de quarta revolução industrial, a gente fala de tecnologia da informação, né? A gente fala de, literalmente, informação. O que se vende na quarta revolução industrial é isso, né? A gente teve agora a maior venda de todos os tempos, 44 bilhões pelo Twitter. Informação. Apenas para o Elon Musk mexer na informação de uma rede social dita como imparcial. Valeu os 44 bilhões a nível dele? Claro que sim. O cara não investiu o dinheiro dele à toa. Agora, o ponto é, valeu para ele no sentido de que ele vai conseguir manipular informações a seu favor, né? E isso é diferente do que muitos ainda acreditam ou foram ensinados, que é a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial é sobre tecnologia. Nós não estamos mais na terceira revolução industrial. Hoje a gente não paga mais para uma arma ou para uma máquina que faz o melhor produto. Não, tá? A gente hoje paga pela informação. Por exemplo, até quando a gente pensa em Uber, pronto, gente, eu vou ser honesta, assim, deixa eu gastar todo o meu dinheiro com comidinhas, tá? Meu marido tá de prova, bichinho, rapaz. Então, assim, se deixar eu gastar todo o meu dinheiro com comidinhas, o que eu tô gastando meu dinheiro? Tô gastando meu dinheiro com a informação daquele cara que faz a comida do jeito que eu gosto. A informação de que eu solicito na minha casa aquele alimento e que eu pagaria por ele. E eu pago também a informação que vai ser passada pela internet, que vai chegar no celular do entregador, que o entregador vai chegar, vai pegar a informação que ele pode chegar numa casa, pegar o meu produto, entregar pra mim e ele ganha R$5. Que é uma merda ganhar R$5. Mas é informação, eu tô pagando por informação. Por exemplo, hoje vocês, a maioria daqui, eu acredito, não tem um notebook maravilhoso, escandaloso, não tem um celular. Por quê? Porque o celular passa as informações mais rápido, mesmo tendo menos tecnologia que o notebook. A gente quer muito mais a informação mais rápida do que a melhor tecnologia, o melhor software, o melhor hardware.
Então, não estamos mais na terceira revolução, e sim na quarta. Veja que interessante, tá? Além disso, outra informação interessante é a gente avaliar que isso é um novo meio de produção, tá? Se tínhamos o Fordismo e Taylorismo, agora temos o Uberismo. O Uberismo é a junção do Fordismo com o Taylorismo. É a junção do just in time, né, da produção em massa, rápida, mas também do Taylorismo com essa produção mais objetiva, volta focada para aquele indivíduo, e que para conseguir fazer esses dois intermédios, ela vai ter o quê? Rapidez de informação, comunicação, conexão dentro das grandes metrópoles, né? Isso é muito interessante. Outras áreas de conhecimento, agora vamos avaliar a nível de história, por exemplo, a gente pode conversar um pouquinho sobre a ascensão da classe burguesa, né? Quando é que a classe burguesa ascende a nível histórico, né? A gente tem ali, mais ou menos após as cruzadas, não sei se vocês lembram, a Igreja Católica não deixava a comercialização, porque ela sabia que alguém ia ficar mais rico do que elas, está louco? Não, mais rico aqui somos nós, a Igreja Católica. E a Igreja Católica, entendo a Igreja Católica como instituição da época de 1500, por favor. E aí, após as cruzadas, a Igreja Católica perde força e não consegue mais controlar os comércios pequenos que existiam entre as comunidades. E a classe burguesa ascende justamente por ser aquela que tem a noção, que tem a sagacidade de comercializar mesmo assim, transgredir as regras, criar um novo sistema, que foi um sistema de comercialização, mercantilismo, que predominou na nossa sociedade até a casa de 1600, 1700, né, quando surge o iluminismo, e aí o conhecimento começa a ser válido também. Então, assim, uberismo, quem é que manda no uberismo? Quem são as grandes empresas? Quem é que ascendeu? Ascendeu quem percebeu também, da mesma maneira que na classe burguesa, as demandas da sociedade e conseguiu criar um sistema válido para isso. Então, se está todo mundo com um celular na mão, se vai estar todo mundo com um smartphone na mão, por que não criar métodos para fazer ganhar dinheiro dentro dessa situação? Né? Então, a uberização também é esse processo, é a capacidade de criadores de aplicativo, mais uma vez, ter quarta revolução industrial, informação, de avaliarem quais são as demandas da sociedade e criarem métodos de informativos sobre isso. Né? Então, a gente poderia citar a história fazendo uma alusão à criação de aplicativos como Uber. Também podemos falar sobre Era Vargas, né? A conquista, aí já ao contrário, falando contra a uberização. A gente passou anos para conseguir direitos trabalhistas que, se você for comparar, na Era Vargas surgem os direitos trabalhistas, eles não existem nem em países revolucionários, tá? Países maravilhosos, Estados Unidos. Não existe mês de folga nos Estados Unidos. Não existe. Você tem feriado. E pouquíssimos, tá? Então, assim, a gente, em contrapartida, a gente está abrindo mão de uma especificidade que tinha no Brasil, que era um avanço em mão da globalização. A gente está abrindo mão do cara que tinha um mês de folga, do cara que ganhava um salário mínimo, do cara que tinha carteira, plano de saúde, os caramba, para nos adaptarmos à globalização. E na globalização mandam os países mais influentes e as regras que cabem nele. Nos Estados Unidos não existem direitos trabalhistas claros, bem definidos, em especial para bico. Não existe também nem para quem é carteira assinada, quiçá para quem é bico. Então, o Brasil seguiu a sua ordem na globalização, não garantindo os direitos trabalhistas, que surgiram várias vezes hipóteses, né, nos processos de uberização. E na geografia, sugiro para vocês avaliarem essa nova era do Just in Time, compararem também, como eu acabei de falar, diferenças trabalhistas no Brasil e nos Estados Unidos, é bom vocês pesquisarem um pouco sobre. Invisible é a série cultural que eu indico para vocês. Invisible fala justamente sobre como esses profissionais eles se tornam invisíveis dentro do nosso panorama de avaliação. Um motorista foi atropelado, invisível, porque não é com você. A gente também banaliza o quanto a situação é negativa para esses profissionais. Filosofia, Albert Camus cita pra gente a esperança no mundo, né, quando ele fala sobre esse equilíbrio entre prazer e liberdade. Para finalizar, queria analisar uma redaçãozinha com vocês, vamos rapidinho, para também não estourar o tempo de vocês. Introdução. Com o advento da terceira revolução industrial, as relações de trabalho herdaram novas características. As tecnologias adquiriram um espaço de maior importância enquanto o trabalhador teve sua mão de obra desvalorizada, intensificando assim o desemprego e a informalidade. Outro sim no atual mercado de... então até então ela trouxe pra gente uma contextualização. Em relação à contextualização, a primeira frase da introdução, é importante que a contextualização ela traga pra gente as palavras-chave, que não estão presentes aí, né? Então já errou, deveria ter citado a uberização, mas tudo bem. Vamos para a tese. Na tese, ela coloca: outro sim, no atual mercado de trabalho brasileiro, esses desafios alcançam maiores proporções à medida que as inovações tecnológicas do século XXI
reforçam a precarização das relações trabalhistas através do fenômeno de uberização do trabalho. Então, para ela, qual é a nossa tese? Tem desafios que alcançam proporções maiores nas inovações tecnológicas. Então, ponto negativo. E a precarização das relações trabalhistas, ponto negativo mais uma vez, P1, P2, tese presente. Achei a tese muito próxima, talvez eu acho que ela tenha dificuldade em apresentar esses dois aspectos, mas vamos avaliar. Começa com, primeiramente, o D1, né? É importante salientar que com a eliminação do vínculo empregatício, a empresa deixa de ser empregadora, pois assume o papel de mediadora na relação trabalhador-consumidor. Aqui ela podia parar, né? Isso é um tópico frasal. A primeira frase do desenvolvimento ela tem que ser mais introdutória do que de fato discursiva. Mas ela continua. O trabalhador, ao mesmo tempo em que se abstém das obrigações convencionais regidas pela CLT. Então, ela começou com um discurso, talvez eu pararia ali na parte empregadora, porque contextualizava, né? A primeira frase da redação tinha que apresentar a tese, só isso. E, após isso, deve vir a área de conhecimento, que já contando para vocês, não tem área de conhecimento, né? Então, vamos lá. Não veio área de conhecimento, a ordem do desenvolvimento é essa, tá? 4 frases, a primeira apresenta a tese, a segunda traz uma área de conhecimento, a terceira traz o problema e a quarta o culpado. Ele já trouxe aí pra gente um pouquinho sobre o culpado, né? Ele atropelou a ordem porque não sabe montar um desenvolvimento e agora vai apresentar o problema. Essa estrutura vai dificultar um pouquinho o seu argumento, que provavelmente vai ficar inespecífico, né? Como é que você vai resolver esse papel da empresa? É muito difícil. Vamos lá. O trabalhador, por sua vez, se torna um microempreendedor, o qual é obrigado a arcar com os riscos e os custos envolvidos na realização do serviço, sem muitas vezes usufruir de seus direitos trabalhistas, como 13º, férias e auxílio-doença. Então, ele traz pra gente um problema relacionado ao trabalhador arcar com os riscos e os custos, e eu acho que a solução para isso aí é meio difícil. Por isso que é muito ruim começar com o culpado e depois com o problema, porque acaba que você não consegue desenvolver algo fora da caixinha, você fica preso na ideia do senso comum. Como seria ideal, Bianca? Começaria, primeiramente é importante destacar, aí colocava a tese, essa tese aqui pra gente provavelmente é a questão da precarização da relação trabalhista, que ele colocou aqui pra gente lá na introdução. Então, primeiramente é importante destacar essa relação trabalhista e como foi precarizada com o tempo. Massa. Aí entra a área de conhecimento. Eu particularmente citaria nisso aí a 4ª Revolução Industrial, claro, é uma área de conhecimento mais introdutória. Percebe-se que após a 4ª Revolução Industrial, a informação passa a ter valor frente às relações econômicas. Ponto. Contudo, aí vamos para o problema. Qual é o grande problema? Eu acredito que nessa relação o problema seja a informação ser mais valorizada do que o profissional. Dessa maneira, percebe-se que existe mais valorização por parte da informação de venda dentro da 4ª Revolução Industrial e dentro da uberização do que o próprio profissional. E quem é o culpado, eu acredito nesse caso, que seja o Estado se mostrar omisso frente às dessas relações trabalhistas que vêm surgindo e a falta de criação de leis trabalhistas, né? Então, dessa maneira, é necessária a intervenção estatal em vista do surgimento de novas relações trabalhistas que não estão sendo acompanhadas pelo Estado por um trabalhador que paga seus impostos e merece ter seus direitos validados, em vista de que, com as atualizações dos sistemas mercantis, o Estado deve se adaptar a este. Pronto, tá? E aí a gente teria um desenvolvimento que consegue apresentar um problema. Agora sim eu consigo não mais dizer que o empregador... Qual é a solução disso aqui que ele falou pra gente? Qual é a solução da empresa ser apenas uma mediadora? Gente, a empresa não tem que garantir nada aqui, ó. A empresa não tem que garantir nada para o profissional. Quem tem que garantir as coisas para o profissional é o Estado. É o Estado que diz se a empresa deve garantir ou não essa atenção para o trabalhador, né? Então, falta um pouquinho mais dessa intervenção nesse aspecto. Talvez é um problema do jeito que foi apresentado por ele, veja só o jeito como se apresenta, de difícil solução. Vamos para a conclusão, só para a gente matar a dúvida de como ficou a solução. Portanto, recai sobre o ser humano a responsabilidade de administrar com mais consciência as mudanças proporcionadas pelo avanço tecnológico, de maneira que as causas da precarização do trabalho sejam mitigadas. Sendo assim, urge que o governo, nosso agente, em parceria com o SEBRAE, outro agente, promovam campanhas de capacitação e conscientização. Campanhas de capacitação para quê? Por meio de divulgação na internet, com a finalidade de desenvolver e estimular cada vez mais o empreendedorismo na classe trabalhadora, refém do processo de uberização. Veja, quer dizer que se as empresas elas não estão provendo os direitos, você deve garantir que essas pessoas parem de trabalhar nesse serviço, que é um serviço que tem alta demanda.
Acho complicado, não acho uma solução boa, não solução que foi proposto, porque o problema que foi proposto é muito difícil de ser intervisto, né? Essas empresas, na maioria, têm caráter global. Mas você vai pedir para uma empresa com caráter global, olha, só no Brasil, faz um favorzinho para mim aqui, bota uma CLT. Não é assim que funciona. Cabe ao Estado fazer essa responsabilidade. Então, a gente precisa ter essa capacidade de argumentar com qualidade frente às redações, né? Frente aos diversos temas. E aí, ficam estas dicas para vocês para produzir essa redação. Avaliem que esse processo de comercialização, esse processo de relação, ele é um processo que precisa ser intermediado por parte do Estado, porque quem paga impostos são as pessoas, para o Estado, né? Então a gente tem que garantir muito mais algo de bom para essas pessoas do que de fato ficar na esperança que porque o governo vai intervir ou a empresa vai melhorar. A empresa é global, a sua oferta um serviço, as pessoas pagam por esse serviço, o profissional aceita se ele quer ou não. Cabe ao Estado avaliar o quanto as pessoas dentro do seu país estão sendo debilitadas, calcular custo-benefício, porque o Estado é uma empresa, tá, gente? O Estado ele tem que calcular custo-benefício. Não, porque, Bianca, era para ter vacina, eu já ouvi muita gente falar isso. Bianca, era para ter vacina de gripe para todo mundo, concorda? Concordo, no mundo maravilhoso era. Mas na prática, quanto custa as gripes para o Estado de pessoas mais jovens? X. Quanto custa a vacina? Y. Ele prefere que as pessoas fiquem doentes e algumas faleçam do que pagar a vacina para todo mundo. Agora, quanto custa a vacina quanto custa um idoso ter gripe? Idoso evolui com óbito muito fácil. Então, custa muito porque esse idoso vai parar de pagar imposto, vai parar de ajudar, fica devendo dinheiro. Então, preciso isso aqui é o meu custo com esses idosos pegando gripe. Isso aqui é meu custo com vacina só para o grupo de idosos. Eu vou colocar a vacina para os idosos. Por isso que vacina de gripe é só para os idosos. Vou explicar, Jodari. Mas, basicamente, o que é esse conceito de investimento do Estado? O Estado vai investir de acordo com... o Estado vai investir... desculpem, eu ia espirrar. O Estado vai investir de acordo com o que trouxer benefício financeiro para ele, tá? Então, assim, a Uber traz tanto benefício financeiro assim, a ponto de várias pessoas estarem se acidentando, sendo assaltadas e blá blá blá. Eu acredito que a certo ponto não, cabe ao Estado intervir. J.L. perguntou qual é o conceito de fato de uberização. O conceito de uberização, pra gente finalizar, ele deixa eu anotar aqui. Uberização. Ele é um conceito baseado na tecnologia de informação com o trabalho sendo proposto pelo consumidor e aceito, veja que interessante, e aceito pelo empregado, na qual a empresa não tem responsabilidade sobre essa relação, ela apenas media a relação. Vou anotar aqui. Uberização Tá, então isso aí é a uberização. Uberização é um processo de produção focado em tecnologia da informação, na qual as empresas apenas mediam, né, a relação do consumidor e do empregado. Este último, ou seja, o empregado com a liberdade de aceitar ou não os serviços, mas sem os direitos de um empregado convencional. Beleza? Gente, para finalizar a aula, eu queria deixar uma mensagenzinha para vocês. Eu até falei, né, que eu acho que abril passou muito rápido. Mas, assim, a gente tem que manter nosso foco na nossa meta, né? Na aprovação de vocês, provavelmente. E quer dizer que nem todos os dias provavelmente foram bons, são bons, serão bons. Mas sempre vai haver algo de positivo, algo de interessante nos seus dias, tá? Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, com muita revisão, com muito estudo. Tentem fazer esse assunto, esse tema. E se precisarem, qualquer coisa, falar no WhatsApp, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida?
Beleza, eu agradeço a presença de todos. Finalizava por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.